Olha só o caso, minha gente. Servidores públicos estão sendo investigados suspeitos de participar de um esquema de fraude no pagamento de impostos sobre herança. O esquema teria causado um prejuízo de cerca de 350 milhões. 350 milhões de reais aos cofres públicos e teria, inclusive, a participação de gente graúda na Assembleia Legislativa. Um diretor lá. Põe no ar. Os 15 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão temporária foram cumpridos nos municípios de Goiânia, Acreúna, Edéia, Paraúna e Goianésia. A ação faz parte da segunda fase da Operação Prince John. Em setembro de 2024, a Delegacia Estadual de Combate à Corrupção deflagrou uma operação que visava um esquema, uma associação criminosa que havia se especializado na fraude de documentos fiscais relacionados ao recolhimento do ITCD no estado de Goiás. Naquele momento nós tínhamos 4 casos identificados e a percepção de que uma associação criminosa havia se articulado no sentido de convencer contribuintes a contratar uma falsa assessoria tributária que supostamente daria conta de reduzir a alíquota devida nesse caso. O grupo é investigado por montar um esquema que falsificava documentos públicos, especialmente os demonstrativos de cálculo do imposto de transmissão, causa-mortes e doação, para simular o pagamento de tributos e enganar vítimas com falsas assessorias tributárias. Hoje nós sabemos que essa associação criminosa, esse esquema criminoso, ele se sustentou a partir do estabelecimento de um esquema sofisticado de corrupção, que inclusive envolveu serventuários de cartórios, sobretudo no interior do estado, que participaram, se integraram a essa associação criminosa no sentido de ludibriar essas vítimas. Em muitos casos, o próprio serventuário apresentava o serviço ao contribuinte dentro do cartório para aumentar a possibilidade de convencimento. E é por essa razão mesmo que vários clientes, vários contribuintes potenciais acabaram acreditando e fechando o negócio com essa falsa assessoria tributária. Os criminosos utilizavam uma estrutura bem articulada, incluindo até o uso de espaços dentro da própria Assembleia Legislativa de Goiás. O objetivo era convencer ainda mais as vítimas da falsa legitimidade do serviço. Eles eram municiados com muitas informações, inclusive recebiam listas de cartórios, eles conseguiam identificar quais eram os contribuintes que deveriam recolher tributos muito altos. Estou falando aqui de pessoas que têm um patrimônio significativo, fazendas, etc. Então, eles atacavam, essa associação criminosa, procurava justamente esses contribuintes que envolviam o recolhimento de cifras milionárias. Já começa daí. E eles acabavam se convencendo, porque dentro do próprio cartório, isso aconteceu em alguns casos, o trabalho da assessoria tributária foi indicado, foi sugestionado pela própria tabeliã do cartório em alguns casos. Entre os investigados estão o procurador da Alego, uma ex-tabeliã e um auditor fiscal. As medidas cautelares também determinaram o bloqueio de mais de 5 milhões de reais em bens, o afastamento de 2 servidores públicos e a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados. Em 2 cartórios que nós sabemos, em especial em Acreúna, isso aconteceu, com a participação ostensiva da ex-tabeliã, da serventia. E essa associação criminosa ela se valia também de captadores. Quando não eram eles mesmos que identificavam esses potenciais contribuintes, eram os próprios serventuários que indicavam o trabalho de assessoria e, às vezes, recomendando como se fosse uma condição indispensável para que aquele negócio fosse feito. Em alguns casos, a gente observou que a lavratura da escritura pública foi regularmente confeccionada com a absorção desses documentos falsos. As investigações continuam e a Polícia Civil não descarta novas prisões ou indiciamentos. O foco agora é identificar todas as vítimas e desmontar completamente a estrutura da organização criminosa. O ideal é que essas pessoas que tenham negociado com algum dos integrantes dessa associação criminosa, eles procurem diretamente a Delegacia Estadual de Combate à Corrupção para que apresente o caso delas. Bom, eu só espero realmente que esse servidor da Assembleia, esse procurador, é um procurador, minha gente, é gente graúda dentro da Assembleia. Só espero que seja sumariamente demitido e que o presidente da Assembleia, o Bruno Peixoto, lá, não contrate de volta, né? A exemplo de outras pessoas que são denunciadas gravemente em outros crimes também, que muitas vezes,
parece que às vezes dá uma amnésia e depois mantém a pessoa por lá. Presidente da Assembleia, não é possível. Tem que manter esse servidor aí envolvido nesse esquema gigante de corrupção e tantos outros que muitas vezes aparecem, são denunciados, demitir sumariamente. Quando eu falo sumariamente, é sumariamente mesmo. Não pode ter, né? O palco da Chico está em Francisco. Em nota, pessoal, a Assembleia Legislativa de Goiás disse não ter conhecimento da operação da Polícia Civil que investiga um dos servidores da casa e que, na Lego, não se responsabiliza por qualquer ato ilícito cometido por qualquer um dos servidores que não tenha relação com a administração legislativa. Fica difícil entender esse lado aí, essa versão da Assembleia Legislativa de que não estava sabendo, né? Porque assim, hoje o Brasil inteiro deu essa informação aí, todos os veículos de comunicação, não pode passar pano branco, não pode passar pano, não pode proteger um e outro. Igual eu falei, palco da Chico está em Francisco. Eu já fui deputado estadual e fui vereador. Se acontecesse qualquer denúncia contra mim de corrupção, desvio de conduta, minha gente, era rua, era cassação e pronto, acabou. Então não tem esse negócio de ficar protegendo aí servidor graúdo. É rua e pronto, acabou.